Amém? Tiago 1:2. Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Amém? Aqui quando nós lemos Tiago, o que a gente percebe? Que a provação, ela nos traz o quê? Um aprendizado. E se eu for te perguntar assim, você quer aprender algo? Você falar assim, eu quero aprender, mas não se for para passar para aprovação, amém? Alguém aqui quer passar por prova, por luta, por tribulação? Ninguém quer, amém? Mas acontece, não acontece? Você precisa entender que em tempos difíceis, existe para que você seja provado a perseverar. Você concorda comigo que servir ao Senhor, se fosse fácil, todo mundo gostaria de servir ao Senhor? E você concorda se existe a prova, isso significa que para você passar pela prova, precisa de acontecer algo na sua vida. Para quem nunca ouviu falar, talvez você vai me ouvir falar isso várias vezes. Além de eu ser convertida há quase 20 anos, eu pertenço à mesma igreja há quase 20 anos. Nessa caminhada, eu fui provada, eu fui atribulada, eu fui apertada, eu fui tudo. Porque na hora da prova, que Deus vê e te conhece de verdade. Porque enquanto está tudo bem, é fácil ser crente, amém? É verdade ou não é? Mas na hora que vem a aflição, quando você é contrariado, quando vem o aperto, quando vem a tribulação, quando vem aquele irmão, que não tem na nossa igreja, só em outra. Ou quando vem o marido, que não é o caso do meu, glória a Deus, nem do seu. Ou a esposa. Ou quando você passa por uma prova no seu trabalho, na escola, onde quer que seja. É nessa hora que Deus olha para você e vai falar, peraí, eu quero ver se é crente de verdade. Ou se não é só uma capa. Você é do tipo de crente, tem 2 tipos de crente que eu conheço nesses 20 anos quase. Aquele que quando está na luta, eu sou assim. Eu vejo que durante muito tempo, Deus me quis perto dele. Mas para eu estar perto dele, ele só tinha um caminho para me colocar perto dele. Era me provando. Porque aí eu orava, eu jejuava, eu clamava, era 40 dias de jejum, e eu ia para o apelo, e meu Deus! Os velhos de igreja, hoje só teve um monte de louvor antigo, né? Na minha igreja eu cantava quase todo domingo o tempo de festa. Você conhece? Eu não vou cantar porque você não merece isso. Mas é um louvor super animado. O povo estava lá animado. E eu, ai, Senhor, Pai, oh Deus. Porque Deus me queria perto dele. Porque era a única forma de eu orar. Era a única forma de eu jejuar, de eu ler a palavra. Então, às vezes, você é assim. Mas também tem aquele crente que quando está passando pela prova, ele briga, ele xinga, ele sapateia. Que não existe na nossa igreja. Glória a Deus. Ele peca. Ele vai para a carne. Então, como que você vai... Sabe, eu conheço uma pessoa que ela fez faculdade, é uma faculdade muito difícil, faz 3 anos que acabou a faculdade dela. Ela não pegou o diploma até hoje, porque ela está de DP. Ela não passou na prova. Sabe quando a tua prova vai parar? Quando você for aprovado. Você quer sair da prova? Quer sair da prova? Seja aprovado. Persevera. Olha e fala assim, é numa momentânea tribulação
que momentânea, que passageira a tribulação, não estou aguentando. Porque você tem dois caminhos. Ou chutar o balde, ou falar assim, o negócio é eu trocar de igreja, é trocar de marido, é trocar de cidade, é trocar de tudo. Sabe o que vai acontecer? A tribulação vai junto. Ela vai te acompanhar. Deus vai enviar pessoas na sua vida e você vai sempre passar pelas mesmas provas. Porque você não consegue ser aprovado pelo Senhor. Sabe quando vai parar a prova? Essa que você está passando? Que você não aguenta mais? Quando você for aprovado. Eu chegava para o meu pastor e falava assim, eu não aguento, o Leandro, né? Na época eu não era pastor. Eu vou embora de casa, eu não aguento. E aí nós fomos no EDD, né? E falou muito de transparência. E falou de transparência, tanto do líder, do discipulador com o discípulo, do discípulo com o discipulador. Meu pastor pegou e ele até hoje me chama de Priscilinha e falou assim, Priscilinha, eu preciso te falar um negócio. O problema é você. Estou contando uma experiência minha. Às vezes você está passando por uma dificuldade no seu casamento, talvez não seja você. E ele enfiou um dedo com muito amor e carinho no meu coração. Ele falou assim, o dia que você virar crente de verdade, as coisas mudam. Porque você é mimada. Porque você quer tudo do teu jeito. Porque você não gosta de ser contrariada. Morre de verdade. Para viver para Cristo. Que as coisas vão mudar. Aí o que eu fiz? Eu aceitei. Esse pastor é um puxa-saco do Leandro. É porque o Leandro na igreja ele finge de bom. Eu sou verdadeira. Porque a pessoa quando ela quer passar, né? Ela fala o quê? Eu sou verdadeira. Não ser grossa. Você não tem domínio próprio. Você não tem fruto do Espírito. Mas ela quer falar o quê? Eu sou verdadeira. Era isso que eu era. Aí o dia que eu falei assim, eu tenho duas alternativas. Ou eu largo e vou arrumar outro marido. E vou arrumar outro marido e outro marido e outro marido. Ou eu vou pagar um preço. 19 anos de casado a gente mudou. Então você precisa entender que se você está na prova, e você ora e você busca o Senhor, e você vai para o altar e fala, Senhor, eu reconheço que essa prova está me tirando a paz. Pode ser, gente, pode ser uma pessoa, pode ser um temperamento seu, pode ser uma personalidade sua. Não importa o que é. Se isso tem te abalado, tem te tirado da presença de Deus, tem te fazido pensar em desistir, em parar, em abandonar tudo, você tem que vir para o altar. Porque se você vier para o altar e buscar, isso vai determinar se você vai ser aprovado ou não. Porque se eu chutar o balde, eu nunca vou ser aprovado. Porque se eu ficar na carne, eu nunca vou ser aprovado. E aí, o diabo, aí você vai falar que é o diabo, que é o Satanás. É você. É você. O crente, ele tem que aprender que nós temos o quê? É como nós somos soldados, amém? Nós temos o quê? O capacete, a couraça, a espada, o escudo, a sandália. Nós temos o quê? A palavra. É fácil amar a Bia. Nossa. Agora, amar quem te machuca, amar quem pisa em você, amar quem te contraria, isso é difícil. Isso não é fácil. Amar aquela pessoa que às vezes você paga um preço de oração, às vezes é aquele marido que você sonhou, que você buscou tanto. Mas você precisa entender algo no seu coração. Às vezes você está na igreja há tanto tempo e tem um pecado que te cerca, que te sonda, que te corrói. No final de semana nós ouvimos algo muito interessante. Gente, dentro da igreja todo mundo é crente, todo mundo levanta a mão. Mas Deus e o diabo te conhecem. Nada fica escondido aos olhos do Senhor.
E às vezes você vê o crente patinando, 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 patinando. Parece que nada flui, parece que nada flui, nada dá certo. Porque você não está sendo provado. Você não está sendo aprovado pelo Senhor. Eu era uma pessoa que quando eu cheguei na igreja, meu pastor tinha 3 carros. Falei, esse cara cata o dinheiro da igreja. Não vou dar um centavo para a igreja. O dia que eu comecei a experimentar o que é ofertar, o que é semear, o que é ser fiel, começou a fluir. E eu estava contando para as meninas que um dia eu estava num congresso e um apóstolo que estava ministrando falou assim, eu entreguei a minha empresa e eu estou vivendo pela fé. Porque Deus que está me sustentando, eu saí daquele congresso, cuidado com aquilo que você fala. Que eu falei. Falei, um dia eu quero ter uma fé desse jeito. Eu quero viver pela fé. Sem ter salário, sem estar na mão do Senhor. O que aconteceu há 3 anos atrás? O pastor tinha um ótimo salário, a gente tinha uma vida estabilizada. Veio um pastor ministrar no outro prédio que a gente tinha, a igreja pequena, não crescia, não fluía. E falou, Leandro, está na hora de se abandonar tudo e ir trabalhar. Só na obra. Mas, então, a igreja até hoje não tem dinheiro para pagar a gente. Até hoje. E como que eu vivo hoje? Pela fé. Então o diabo sabe que na minha vida financeira ele pode fazer o que ele quiser, que eu já não estou nem aí para ele, eu já estou aprovada nisso. Tem mulheres que eu vejo na igreja e falam, pastora, tem que pagar a conta, meu Deus, eu não aguento. Eu falei, filha, calma, você vai ter salário dia 5. Dia 20 eu nem tenho, fica tranquila, Deus está no controle. Então o diabo sabe que nisso eu fui aprovada. Mas eu como pastora tem coisas que eu também preciso ser aprovada ainda. E cada um de nós precisa se analisar e falar assim, no que eu preciso ser aprovada? Como mãe, como esposa, como discipuladora, como discípula, como filha espiritual, como serva. Porque Deus, Ele sempre quer o quê? Nos moldar, porque o dia que a gente tiver tudo certo, a gente vai estar na glória, amém? Não existe esquirubim na terra. Então, a sua aprovação deve gerar frutos de perseverança e não de desistência. Fruto que você olha para o seu problema, que você olha para a sua adversidade e fala, isso, eu quero descansar no Senhor. Mas sabe quando a gente descansa no Senhor? Quando está tudo do nosso jeito. Eu costumo dizer, eu gosto muito de dar curso de noivo na igreja. Porque quando namora, eu vejo no Facebook. Ai, princesinha, ai, beijinho, ai, meu bebezinho, ai, tchutchuquinho, ai, nenenzinho. Aí vai pro noivado, aí o bebezinho já vira bebê. O neném já vira né. Aí casa, no primeiro ano, aí fala, pastor, eu quero casar porque eu amo, eu quero casar, eu amo. Gente, para casar, para os solteiros, para os noivos, é perseverança. É perseverança. Você tem que ser provado e aprovado todo dia. Aí tem gente que fala assim, para pastor é fácil, ela é casada com o pastor. Gente, lá em casa, quando eu dou um estresse, ele já quer pôr a mão na minha cabeça e quer orar. Tá? Esse Gil que ela falou pra mim assim, meu pai, quando vocês brigam, ele vai orar. Eu falei, filha, aprende isso. De vez em quando sua mulher vai dar um chilique, você espera ela acalmar um pouquinho, ora, profetiza, fala que ela é uma bênção, declara a bênção do Senhor. Porque é assim, mulher é assim, de vez em quando ela dá uns trem. Você tá entendendo? Casar e viver no sobrenatural do Senhor, gente. Então, você precisa entender. Você nunca vai sair dessa prova se você não for aprovado. Quantas vezes? Hoje é dia de ceia e eu estou ministrando essa palavra. E aí eu lembrei, eu tinha um pastor que ele fazia a Santa Ceia no domingo de manhã. Então só ia para a igreja os batizados.
E ele pedia para a gente levar fruta, como se fosse um café da manhã. E aí ele falava assim, você que tem alguma coisa contra o seu irmão, pega uma uva, vai se acertar com ele antes de tomar a ceia. Eu pegava um cacho de uva. Aquela irmã falsa, vou lá dar uma uva para ela. Aquela amadinha, queridinha. Aí até que teve um dia que eu fui pro formão da minha pastora. E ela falou assim, você que é encrenqueira. Você que não tem domínio próprio. É você que não tem o fruto do Espírito Santo. Para de levar uva para os outros e cria vergonha na sua cara. Ela falou isso para mim. Aí eu era rebelde ou era filha? Eu era rebelde. Eu falava, eu só não saio dessa igreja porque o Leandro não sai, porque senão eu saía. Porque onde já se viu falar isso de mim? O dia que eu comecei a exercitar o amor, o perdão, que eu comecei a exercitar o domínio próprio, de vez em quando eu ainda tinha uma uvinha, mas melhorou, não era um cacho. E tinha dia que eu ia passar e falava, se tiver uma melancia, eu vou jogar na cabeça dela. Porque que nervoso que essa irmã me fez passar. Porque a diferença está em quem? Não está na pessoa, está em você. A diferença tem que ser você. Quem precisa, quem necessita ser aprovada sou eu. Sou eu. Porque cada vez que eu sou aprovada, eu fico perto do Senhor. Cada vez que eu olho para aquele pecado que eu gosto, e pecado é bom, amém? Pecado é bom? Vamos lá, pecado é bom? É bom? Pecado é bom, gente. Você fala, não, pastora, não é bom. É bom. Se fosse ruim, você não fazia. Então, pecado é gostoso. É errado, mas você gosta, amém? Toda vez que você olhar para aquele pecado teu gostoso lá, e você falar, não, você foi aprovado. Toda vez que você... Gente, o Senhor, você sabia que Deus, Ele hackeou teu celular? Ele hackeou teu WhatsApp? Ele sabe. Existe um Deus online aí, ó, que você pensa que não sabe, mas existe. Então você precisa entender que você só vai sair dessa prova o dia que você for aprovado. Aí você prefere largar tudo. Não adianta. Aí sabe o que vai acontecer? Vai te acompanhar, você vai junto com o negócio. Porque você não foi aprovado. Quero que você abra em Abacuque. Três. Dezessete. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e dos currais, não haja gado, todavia me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como da corça e me faz andar alteramente ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Gente, Abacuque fala o que aqui? Ele afirma que mesmo em tempos difíceis, nós devemos nos alegrar no Senhor. Eu não sei qual que é a prova que você tem passado, se é na sua vida pessoal, se é na tua vida financeira, se é no teu casamento, se é um pecado interior teu, se é um conflito teu. Se alegra no Senhor. Creia que Ele está no controle. Olha, às vezes tem gente, quando eu tive o Kelvin, tive um aborto e tive a Nicole. E quando eu perdi esse filha, não sei, eu chorei a noite inteira e falei assim, Deus, choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pela manhã eu ia tirar o filho. Então ia ter alegria? Não ia ter.
Mas eu falei assim, eu quero a tua palavra, eu creio que o Senhor está no controle de tudo. Eu creio que se não foi para ser, não vai ser. E eu passei aquela noite chorando, eu passei a sexta-feira inteira no hospital. E quando eu entro no centro cirúrgico, foi o mesmo horário que eu ganhei o Kelvin. No sábado, o meu irmão veio me visitar. Falou, Tata, vamos passear no shopping? Eu falei, vamos. Minha mãe falou, você é louca. Você tem que estar de luto. Eu falei, Deus está no controle. Deus está no controle. Se esse filho não veio é porque Deus está no controle. No domingo, eu fui para Bebedouro. Chegou na hora que eu apareci na porta, domingo de manhã, uma irmã veio. Eu olhei e falei, o que aconteceu? Aí ela me abraçou, chorou. E eu pensando, o que aconteceu com essa irmã? Na época eu era pastora lá, morava em Olímpia. Eu falei, o que aconteceu com essa irmã, meu Deus? Pastor, eu sei a dor que você está sentindo. Eu falei, amém, obrigado. Pensei comigo, Deus, me revela o que está acontecendo aqui, que eu não estou entendendo. Falei, eu conheço ela faz uns 4 anos, eu nunca ouvi falar que ela perdeu nenhum filho, ela tem 3. Ela falou, porque há 17 anos eu perdi, eu estava de 3 meses e eu sofro com isso até hoje. Falei, mas depois você não teve 2? Eu tive, mas não foi aprovada até hoje. Não foi aprovada no quê? Que Deus está no controle da vida dela. É difícil? É. Aí quando eu estava grávida de novo, o que vinha em mim? O espírito de medo. Cada ultrassom, era um medo. E eu orava, pedi o pastor orar, e eu pedi oração. Porque a gente tem que ser aprovada, amém? E eu lembro de uma irmã lá de Olímpia, que ela mandou uma mensagem pela minha cunhada. Deus vai te dar uma menina, e Deus está caprichando. Essa loira maravilhosa que estava andando de bolsa para cima e para baixo, minha filha, caprichou. Então, a gente precisa entender que Deus nos prova. Às vezes a gente pensa que é o diabo, mas é Deus olhando para você e pensa assim, quando tudo vai bem, é fácil cantar, é fácil adorar, é fácil. Quando você está tudo bem na tua conta bancária, hoje eu vi um monte de gente adorando, você está tudo rico, né? Que bênção. Eu profetizo em nome de Jesus. Mas às vezes quando vem, um negocinho, uma prova. Sabe? Quando o diabo fala assim, tá tudo bem, vou mandar só para ver se vai dar ruim. E dá, porque você não é aprovado. Porque você não consegue. O jovem que é bonitão aí, só vou dar uma olhadinha. Ela me mandou uma piscadinha no Messenger. É cilada, toma cuidado. Às vezes você é casado, você vai lá dar uma olhadinha, fazer um negócio. Essa é a brecha. Então você precisa entender, sabe que a sua aprovação, ela vai terminar quando você for aprovado. Tua aprovação te matou? Você está viva, amém? Então, olha para ela e fala, eu vou sair daqui fortalecido. Eu vou sair mais forte. Eu vou sair daqui olhando com um olhar de águia. Quando o diabo olhar para você e falar assim, eu já dei pancada em tudo quanto é lado. E ela está suportando e ele está aguentando, ele vai falar, peraí que eu vou para o outro ali, porque esse daqui já está muito forte. Porque você precisa entender que o quê? Qual que é o seu alvo? Seu alvo é a sua salvação, amém? É a morada com Cristo. Imagina se nessa provação, nessa luta, nessa tribulação, você quebra o pau e num piscar de olhos Jesus volta. E você xingou, você brigou, você foi rebelde, você foi tudo. 20 anos de crente não valeu de nada. Porque você está bicuda com a irmã. Gente, faz 20 anos, quase que eu sou crente. Eu já dei uva para um monte de gente, mas eu tomei a ceia. Quantas vezes eu tive que me acertar com o pastor?
antes de culto. Ainda mais quando eu jogava a roupa em cima da cama, eu falei, vou embora dessa casa. Fazia né? Depois a burra tinha que catar tudo de volta e pôr ainda. Mas eu aprendi que a Santa Ceia, ela é sagrada. Se você tem alguma coisa para se acertar, você se acerta, você pede para o Senhor e toma a ceia. Aquilo que não te mata te deixa mais forte. E aí quando eu olho para as cicatrizes que eu tenho, de tudo aquilo que já me feriu, que já me afligiu, que se levantou contra mim, eu vejo o quê? Que eu fui mais forte que tudo aquilo que tentou me derrubar. Tem gente que entrou comigo na igreja e hoje está no mundo, passa em tudo quanto é igreja, porque pensa que aquela igreja vai dar certo. Se você não for aprovada naquela, nem naquela, nem naquela, você não vai ser em nenhuma. E nenhuma. Então, se você tem marcas, que talvez alguém te feriu, alguém te machucou e você conseguiu superar. Se você tem testemunho para contar, se você tem testemunho que você superou um pecado, que você superou uma adversidade, que você liberou perdão para alguém, isso é o quê? Que só te fortaleceu. O diabo olha para você e fala assim, peraí, não é só uma tempestadezinha que vai abalar ela não, que vai deixar ele preocupado. Porque ele sabe que a maior marca que você tem é joelho no chão. É vida de oração. Porque aquele que ora, aquele que lê a Bíblia, aquele que conhece a palavra, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vide, fruto na vide, ele vai o quê? Se alegrar. Porque ele entende que ele descansa no Senhor. Hoje eu vi um testemunho lindo de uma pessoa que para vir na igreja estava sem combustível. Deus proveu o combustível, almoçou fora, teve um dia abençoado e veio para o culto. Mas sabe como que começou o dia? Orando. Se tivesse acordando já mais um dia que eu trabalho igual um louco e eu não tenho dinheiro nem para ir para a igreja, não ia fluir. Porque a tua boca fala aquilo que o teu coração está cheio. É na tribulação que as pessoas te conhecem. É na hora que alguém bate no seu carro. É na hora que alguém te dá os calote. É na hora que alguém te maltrata, pisa em você. É nessa hora que Deus olha para você e fala assim, eu quero ver se ele é crente de verdade. Se ele é crente de verdade, vamos ver. Mas aí você não passa pela prova. E aí você sempre vai ser aprovado. Eu tenho um carro preto, tá tudo batido. A menina na Páscoa do ano passado bateu, falou que ia pagar, não pagou, ela estava errada, um vucu-vucu, chamou a polícia. Ela, resumindo, não pagou. Esse ano o pastor bateu, indo para Mirassol, para Monte. Ele fez igual? Ele pagou, ele foi atrás, ele acompanhou, os irmãos ajudou, até o celular, cobriu o celular dele, tudo. E se ele falar assim, não fizeram para mim, eu também não vou fazer, eu vou vazar. Você precisa entender que aquilo que te prova, aquilo que tira a tua paz, aquilo que te tenta, é Deus olhando para você para ver se você vai ser aprovado. Abre em Filipenses 2. 12. Filipenses 2, 12 fala assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, amém? Olha que Deus está falando para a gente. Amados meus, como sempre obedecestes. Ai, como nós somos amados, Senhor. Não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação
com temor e tremor. É Paulo falando para a igreja. É como se fosse assim, vamos imaginar? Eu gosto de imaginar. Paulo falando para a igreja, é o pastor. Ai, que lindo vocês, filhos amados, obedientes, queridos. Tanto na minha presença, quanto na minha ausência. Filhos obedientes à palavra. Será que o Senhor pode falar isso para você nessa noite? Que você é crente de verdade? Que você... Não é nem ser crente. Vamos tirar a palavra crente. Que eu obedeça ao Senhor. Que eu obedeça ao Senhor na frente e atrás das pessoas. Mesmo sozinho, eu faço tudo certinho. E aqui continua, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, porque para vós torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrompida, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. 16, perseverando na palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Olha que lindo, gente. Aí vamos olhar para mim e para você. Paulo falando isso para a igreja. Agora imagina o Senhor falando isso para a gente. Porque você, Priscila, faz tudo sem murmuração, sem contenda, não é briguenta. Você se torna irrepreensível, sincera, ou seja, aonde eu vou eu levo a luz de Cristo. Porque aqui fala no 15 que eu sou o luzeiro do mundo. Eu persevero na palavra até o dia de Cristo, ou seja, até quando Jesus voltar. Jesus falando isso para mim. Ah, você não murmura, você não é briguenta, você não é respondona, você não roda a baiana, que não é a Delvani nem a Romilda. É isso que Deus fala para a gente nessa noite. Porque aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que te... Sabe aquela... Você já teve aquele dia que falou assim, hoje eu não quero ir no culto? Só eu. Só eu. Eu sei que é só eu nem vou abrir o olho porque eu sei que só eu fazia isso. Só eu fazia isso. Isso é a provação que te tira da presença de Deus. É igual Davi. Hoje eu não vou para a guerra porque eu quero descansar, tá frio. E aí a bonitona aparece na janela. Betseba sempre morou naquele lugar. Mas naquele dia ele estava o quê? Ele não estava vigilante. E aí a bonitona apareceu. Quando o seu marido quiser faltar do culto, você não deixa. Vai se tem uma vizinha bonitona que aparece na janela. Né? Pensa em mim, né? Gente, o diabo não vai pôr nada ruim na nossa frente. Para nos provar por aquele pecado que a gente... Né? Davi tinha um monte de mulher, ele não precisava dela. Mas aquele monte que ele tinha, ele falou, mas aquela ali tem uma curva diferente. Eu sou o rei, eu tenho direitos. E aí, foi uma consequência de erro. Que ela engravida, ele manda chamar o marido da guerra, manda o marido no pelotão de frente, manda o marido, tudo ele faz. Tenta que o marido deita com a mulher, o marido não deita. Até que ele põe ele no pelotão de frente para ver se ele morre. E aí ele, como um bom rei, acolheu a viúva. Mas o filho morre. Enquanto ele não confessou o pecado dele, ele não saiu da prova. Era só o quê? Sabe aquele pecado que você mente para encobrir o pecado, que você esconde para encobrir o pecado, que você... Uma hora vai descobrir, gente. Vai descobrir. Quando o pastor era crente e eu não era, e eu falava assim para ele, ele era da Universal, então, né?
Eu falava assim, se der dinheiro para a igreja, vai ter problema. Porque a gente estava juntando dinheiro para casar. Um dia, a gente vindo da praça, porque na minha época a gente ia na praça. Uma irmã enviada do Satanás, meia-noite, casada, gente, ela aparece na rua e fala assim, Leandra, amanhã você vai no culto? Nunca tinha cumprimentado ele. Vou. Você conseguiu o dinheiro da oferta, do envelope, da fogueira, não sei das quantas? E eu tinha uma unha desse tamanho, eu já fui apertando. Porque ele escondeu de mim. Quando você mente, quando você esconde, quando você omite, não sei se é Deus, eu não sei se é o capeta, eu não sei quem te envia, mas alguém vai trazer à tona, porque nada fica escondido aos olhos do Senhor. Nada. E aí ele teve que falar, né? E aí o que eu fiz? E aí ele desviou. E aí aquele namorado bonzinho, crente, virou um trem. E aí depois de um tempo ele foi para a igreja, eu fui, a maioria já sabe dessa história. Abraão, quando foi provado para entregar o filho, ele falou assim, eis-me aqui, tudo bem. Nem contou nada para a mulher, porque a mulher gosta de dar palpite. Só lá em casa? Não, na tua casa também que eu sei. Às vezes o palpite é bom, às vezes não. Então ele foi na calada. O filho morreu? Não, porque ele foi aprovado. O sim dele já era aprovado. Ó, Deus já estava feliz. Deus, ele não vai fazer nada para te matar. Às vezes só quer te provar. Jó, a mulher dele. Eu gosto das mulheres, né? Abandona esse Deus e morre. O que adianta você servir a Deus, você ficar aí? Olha o que está acontecendo. Se ele tivesse ouvido, o que tinha acontecido? Deus tinha restaurado, tinha dado tudo em dobro, tinha. Ele foi provado e aprovado, e ele não merecia. Eu fico imaginando o diabo, não tenho nada para fazer, deixa eu ver o que está acontecendo ali. Ah, Jó, é fácil Jó te adorar, ele tem tudo. Ah, vamos brincar com ele hoje. E Deus deixa. Gente, até hoje eu fico pensando, por que Deus? Para quê? Estava tudo tão bonito. Mas porque hoje a gente tem o testemunho de Jó. Que ele perdeu tudo, saúde, tudo. Você já perdeu tudo? Então você está melhor que Jó. Sansão, Deus tinha um plano para Sansão, tinha um projeto para Sansão. Mas Sansão, o que ele queria? Não podia ver uma filisteia. E o pai e a mãe oravam, intercedia. E ele vai. E ele só queria o quê? A carne. Deus tinha planos maravilhosos para Sansão. Ele não precisa. Sabe por que ele sofreu tanta coisa? A desobediência. Às vezes a gente sofre por ser desobediente à palavra. Ah, pastor, mas no final ele foi lá, ele derrubou tudo, mas a história dele podia ter sido bem melhor, amém? Terminar do jeito que terminou, não precisava. Agora, José, como José foi provado? Foi provado na família. Às vezes você fala assim, pastor, é minha família. José tinha o pior irmão que podia existir na face da terra, gente. Quando ele pensou que ele estava tudo bem, aparece uma mulher. Cuidado com as mulheres, gente, vocês estão vendo? E a mulher, o quê? Queria José. E ele, não posso, eu sou fiel. Foi para onde? Na cadeia. Aí ele podia murmurar, reclamar. Eu quero a morte. Para que eu estou aqui? Mas o que ele transformou? A cadeia num lugar agradável de se viver. E quando ele teve a oportunidade de se vingar dos irmãos, o que ele fez? Ele estendeu a mão. Aí você pensa assim, porque o dia que eu estiver no palco, eles na plateia, eles vão ver comigo. O dia que eu estiver rica, aí eu vou pisar em todo mundo, porque não me ajudaram. Você não é crente. Sabe aquela história? Eu sou crente, mas não sou boba? Então vai ser boba no inferno. Porque o crente tem que ser
aquele o quê? O meu irmão pisou em mim, ele me bateu, ele me açoitou, e eu vou trazer eles, todo mundo para o palácio, e eu vou dar comidinha para eles, e eles vão ficar viver aqui no bem bom, porque eu sou o governador, e eu posso cuidar da minha família. Mas ele podia ter feito o quê? Vou te dar o resto. Não vou deixar vocês morrer de fome. Mas vou te dar um... Não. José, ele foi o quê? Ele foi aprovado. Porque quando eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, quando eu sei quem eu sou, a circunstância não muda quem eu sou. A circunstância não me transforma. Porque eu sou e eu sou. Então pode vir o que for. Pode falar o que for. Que isso não vai me abalar. Porque eu vou pro altar. Vou pro altar. Vou chorar, vou clamar, vou pedir pelo amor de Deus, misericórdia, vou pedir ajuda. A pessoa só é aprovada em alguma coisa quando ela se submete ao quê? A passar por uma prova. Quando ela aceita ser avaliada. Quando você está na escola, e às vezes isso acontece em casa, vou falar de você, filho. Ele está lá estudando, estuda. E eu falo assim, você sabe, filho? Tudo certo, mãe. Tudo certo. Mas quando que a gente vai saber se está tudo certo mesmo? Na hora que chegar a nota da prova. Aí de vez em quando dá tudo certo, mas de vez em quando eu falo, mas que eu não sabia. Ele falou, mas não sei o que aconteceu. O crente é desse jeito. Ele ora, ele lê a Bíblia, ele vai no culto, ele vai no Tadel, ele vai na célula, e ele vai na vigília. E aí o diabo olha e fala assim, eu vou dar a prova para ele agora. E aí de vez em quando a gente chega, né, por exemplo, eu chego e falo assim, mas a discipuladora, a pastora fala, não, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas aí chegou a minha hora de ser provada, minha hora da prova. E aí o que eu faço? Não deu certo. Porque eu fecho a Bíblia e eu vou responder do meu jeito. E o nosso jeito não dá certo. Nessa noite Deus ministra com você, que sabe aquilo que tem te atormentado, que tem tirado a sua paz. Só é mais uma prova para você ser aprovado pelo Senhor. Deus, o diabo, as pessoas, só vai saber se realmente em mim e em você habita Cristo, se a gente passar pela prova. Porque levar uma Bíblia, conhecer... Judas andou com Jesus. Ele foi aprovado. Pedro deu o maior trabalho. Mas depois, Deus usou muito ele. Talvez a gente sabe muita coisa disso. E tem vivido pouca coisa disso. E aí você não tem sido aprovado. E aí a gente quer pôr culpa em tudo. Em todos. Menos em nós. E a gente nunca vai conseguir viver a plenitude da vontade de Deus. Nunca. Sabe? Você precisa passar pela prova. Às vezes você vai passar pela prova em silêncio, em oração. Às vezes você vai ter que passar pela prova indo pedir perdão, reconhecendo o seu erro, confessando o seu pecado, sendo transparente, eu não sei. Mas você tem duas formas de viver.
Os mais antigos de igreja sabem que tem hora que eu falo assim, gente, se for para viver desse jeito, morre. Morre. Porque não é feliz, não é nada, não quer saber de viver a plenitude de Deus. E às vezes a gente não consegue desfrutar de nenhuma. Sabe por quê? Na caminhada com Cristo, tem gente que é assim, se está calor é porque está calor, se está frio é porque está frio, se está chovendo é porque está chovendo. Nem Deus consegue te agradar. Porque você não está conseguindo viver na plenitude da vontade de Deus, naquilo que Deus tem para você. Talvez, se você fosse um desses daqui, que eu citei, tem outros tantos na Bíblia, talvez você não teria sido aprovado. Imagina, Abraão, Deus, o Senhor me prometeu, eu não vou dar não. Ele se colocou nas mãos do Senhor. Às vezes Deus está te pedindo para você ter um tempo com Ele. Às vezes você não passa pela prova da tua vida financeira, porque você não acredita que Deus vai prover na tua vida financeira. Às vezes você não consegue romper. Às vezes você fala assim, pastor, acontece com todo mundo, menos comigo. Porque você não rompe. Você não consegue ser aprovado. Às vezes você é um jovem que você começa no gás, de repente você tem que ir no tranco. Nessa noite Deus te dá uma oportunidade. Para você que tem passado por uma prova. Para você que tem passado por uma luta, por uma tribulação, o nome que você quiser falar. Só não vale falar o nome da pessoa. Em vez de você continuar reclamando, murmurando, querendo fazer tudo contrário à palavra de Deus, Deus pede para você vir no altar e entregar isso daqui. E quando você vier no altar entregar, você vai sair daqui e a aprovação vai acabar, gente? Existe mágica? Não existe. E você vai lutar para ser aprovado. Seja um pecado, seja um temperamento, seja uma situação, seja alguém na sua vida, seja um pedido de perdão, eu não sei. Aquilo que te aflige, o Senhor e você sabe. Aquilo que tem te tirado de longe, tem te tirado da presença do Senhor, tem tirado o teu sono, tem tirado a sua paz. Eu quero que você venha aqui na frente, em nome de Jesus, que eu quero orar por você.